Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Finalmente mudaram a relação peso e altura da categoria Classic Physique. Eu achei que não fosse ver isso em vida, né? E será que isso aumenta as chances do Ramon vencer o Siban? A gente vai comentar isso já já. Mas antes, né? ah, essa mudança, essa atualização, parece que foi ontem, tá? Eu assisti alguns vídeos, como do Miguel Chain, que ele comenta, né, sobre essa nova atualização aí desse limite de peso pela altura na Classic Physique, e em seguida o YouTube me sugeriu o canal do Gorgonoid. Aí eu assisti o vídeo lá também, né, e fui ver os comentários. E daí eu estava vendo que muita gente estava dizendo que o Gorgonoid foi o primeiro a levantar a bola em relação a esse problema, essas inconsistências ou incoerências que tem do limite de peso pela estatura, né? Inclusive que ele tinha sido o primeiro a mostrar matematicamente que isso ah, que não era o mais certo se fazer, que era injusto e tal. E na verdade ele não foi o primeiro, tá? Toda vez que a gente vai fazer um vídeo explicando alguma coisa diferente, a gente costuma procurar no YouTube para ver se alguém já não fez algo parecido ou para ter novas ideias. No meu modo de ver, não faz sentido eu fazer um vídeo se alguém já fez um vídeo parecido, tá? Então, assim, se alguém já teve essa ideia antes, eu não vou fazer um vídeo igual, né? E eu lembro que quando eu comecei a ver esse limite de peso pela estatura nessa categoria Classic Physique, eu não conseguia entender. Falei assim, putz, tem uma coisa estranha aqui, tinha muita inconsistência naqueles números ali. Aí eu tentei achar alguma fórmula de como eles chegaram naqueles números e eu não conseguia chegar. Aí eu pensei, pô, vou tentar fazer pelo IMC, né? E vou fazer um vídeo sobre isso. E além disso, eu estava pensando em fazer um vídeo explicando por que o Siban é tão leve. Então eu tenho algumas hipóteses, né, explicando de por que ele é tão leve e fiz um vídeo com tudo junto. Então se vocês verem aqui, ó, eu postei esse vídeo 5 de julho de 2022, né? Então tem 12 mil visualizações. Aí se vocês, vou voltar aqui, ó. Aqui eu começo a explicar nem vou reproduzir, tá? Mas aqui, ó, tem o Ciban, tem o Ramon, eu começo a explicar da estrutura óssea do Ciban, da estrutura muscular, por que o Ciban é tão leve. Aí eu falo também dos ossos, né? Que o Ciban tem os ossos compridos no local certo, né? Que isso não aumenta tanto o peso. E até depois, num vídeo posterior, não foi nesse, eu até falo que faço um vídeo explicando quem tem melhor genética, o Ramon ou o Siban. E eu falo que é o Siban porque o Siban ele tem a estatura perfeita, né? Então vamos ver aqui a tabela antiga de relação peso e altura. Já vou mostrar aqui para vocês, mas o Siban ele tem a altura perfeita aqui para ganhar o máximo de peso possível, além também da estrutura óssea dele e tal, né? Tem um monte de coisa. Eu acho que, se eu não me engano, é um vídeo depois desse aqui. Assistam lá que tá bem legal. Mas então, esse aqui era a tabela anterior, né? E eu lembro quando eu comecei a ver que as faixas de estatura e peso já começou a acender uma luzinha, né? Então a gente começa a ver que a estatura começa a subir de 2 em 3 centímetros, depois 2, depois 3, depois 2, depois 3. Então a faixa vai mudando nessa ordem aqui: 2, 3, 2, 3. Aí, mais estranho que isso ainda é o peso. Então, você olhava aqui o limite de peso, ó, entre uma faixa e outra, ó, aumentava 3 quilos, depois aumentava 4, depois aumentava 3, depois aumentava 4, depois aumentava 3. Aí, depois, em vez de aumentar 4 de novo, aumentava 3, depois 5 e depois 3. Assim, meu, não faz muito sentido isso, né? Vocês verem aqui, ó, pô, aumenta mais 5 e aqui só aumenta mais 2 de altura. Pô, o Siban tá na altura perfeita, né? Então ele tinha 1,85, ele tem 1,85 alguma coisinha, né, de altura. Ele poderia pesar até 109 quilos. Então o cara, tanto que ele é o mais volumoso do palco, né? Bom, enfim, aí eu peguei e assim, pô, não tava conseguindo entender isso, assim, vou levantar uma hipótese de como poderia ser a melhor forma de fazer uma tabela de relação peso e altura. Então eu vim aqui no Excel e a primeira coisa que eu fiz, bom, vamos tentar pelo IMC, né, porque é o índice de massa corpórea. Então eu peguei a faixa de estatura do Siban, que é entre 1,85 e 1,88, né, que ele compete, né, e o peso dele é 109 quilos, né, tanto para se você tem 1,85 quanto 1,88, o limite de peso ali é 109 quilos. E peguei uma outra estatura arbitrária lá, que era 1,70, com 87 quilos o limite de peso. Então, se vocês verem que Nossa, a Alexa aqui do outro quarto começou a falar. Então, se vocês verem aqui com 1,85, 109 quilos, o IMC vai ser de 31,84, quase 32. E com a estatura de 1,89 para 188, né? Desculpa, para 109 quilos,
é de 30,83, quase 31. Aí o que que eu fiz? Bom, vou fazer o limite de peso pela estatura, mas pensando no IMC. Então aqui eu arredondei, tá? Então eu peguei o IMC 30, que era para fazer da altura de 1,70, e depois eu fiz com o IMC de 32, que era da altura de 1,85 até 109 quilos, né? Então se você ver aqui, ó, se a gente fosse pegar o IMC pela proporção de um cara que tem 1,70, o Ciban, que tem 1,85 mais ou menos, né, ele poderia pesar até 103 quilos, 103,700. E se a gente fosse pegar pelo IMC, como eu arredondei um pouco para cima, né, então você vê que esse peso aqui vai estar maior, mas o certo, se fosse usar precisamente isso daqui, o 1,85 teria que ter 109 quilos, tá? Mas aqui, se fosse o IMC 32, enquanto o Ciban com 1,85 poderia pesar 110 quilos, o Ramon com 1,80 ele poderia pesar 104 quilos. Ou se ele tem 81, não tenho certeza, seria 105 quilos. Isso é bem maior do que os 101 quilos que o Ramon pesava antes, né? Que era o limite anterior. Agora foi atualizado. Então, assim, utilizando por IMC, a gente vê que quem é menor teria um limite de peso maior, tá? Do que era a tabela atual. A tabela, desculpa, antiga. Então, isso seria muito mais justo com todos os atletas que têm uma faixa de estatura menor do que o Ciban. Então, eu fiz esse vídeo, né, explicando isso. Então, assim, eu não sei se o Gorgonoid tirou aquela ideia do nada ou se ele assistiu o meu vídeo, tá? Mas, como eu disse, esse vídeo aqui eu publiquei 5 de julho de 2022. Até onde eu sei, eu fui o primeiro a fazer isso. Tanto que quando eu fui fazer esse vídeo, ninguém... eu procurei no YouTube assim, pô, qual que é essa relação que eles utilizam no limite de peso e altura, né? Tentei entender. E ninguém levantava a bola sobre isso, ninguém falava nada sobre essas injustiças. Então, até onde eu sei, quando eu gravei esse vídeo, eu fui o primeiro a levantar essa bola. Assim, pô, tá estranho isso daqui, e propus pelo IMC. É óbvio que fazer pelo IMC não é a forma mais justa, né? Não existe uma forma perfeita para todo mundo ter o peso adequado. Mas talvez uma forma mais precisa fosse pegar diversos fisiculturistas, ver a estatura, fazer um estudo, né? Pegar a estatura deles, o peso, fazer uma análise de regressão e chegar numa fórmula que seria mais apropriada. Mas eu não sei se eles fizeram isso agora ou não, tá? Aí vendo a nova tabela aqui. Aqui já começam umas coisas interessantes, né? Que agora eles colocam o centímetro junto, né? Não é só mais o pés e polegadas. Para quem não sabe, o sistema métrico, né? Quando se utiliza metros e centímetros, é o sistema internacional. Os Estados Unidos, eles querem ser diferentes, eles utilizam pés e polegadas, que não é tão preciso assim. Aí já começa a ter uma dúvida, né? Lá nos Estados Unidos, quando eles faziam a aferição de estatura, o estadiômetro é como? É por pés e polegadas? Porque se sim, existe, eu até depois preciso pesquisar, entre 5 e 10 até 5 e 11, existe alguma divisão lá no estadiômetro deles? Porque é 2,5 centímetros, 2,54 centímetros de diferença entre um e outro. Então é bastante coisa, tá? Então, assim, né, já começa uma coisa, já presta atenção nisso. Segundo, agora eles estão considerando até os milímetros aqui. Quando era no Brasil, na Muscle Contest, por exemplo, o estadiômetro provavelmente era em metros era em centímetros, né? Será que eles utilizavam também essa casa decimal aqui dos milímetros para ver o limite de estatura e peso lá na competição? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando o Ramon foi competir ano passado no Olímpia, ele bateu um pouquinho menos de 1,80, se eu não me engano. Acho que foi 1,79, alguma coisinha, né? Que na desidratação ele acabou diminuindo. Aí ele teve que sair de 101 quilos para 97 ou 98 quilos, eu não lembro qual era o limite de peso. E por que isso é um problema? Porque se o Ramon tiver exato 1,80 ou 1,80 e alguma coisinha, se eles agora começarem a pegar no pé até os milímetros, isso aqui pode ser um problema pro Ramon. Porque se ele tem, sei lá, 1,80,5, aí ele desidratou, ficou com 1,80,3. Ele vai ficar no limite de peso de 99,3 quilos, tá? Ele vai até diminuir do peso anterior dele. Porque antes, não sei se eles arredondavam ou não. Mas caso ele consiga ter mais de que 1,80,3, ele vai estar com um limite de 103 quilos. Antes era 101, então ele ganhou 2 quilos. O Ciban, que tem um pouco mais de 1,85, o limite dele era de 108 quilos. Agora, se ele tem
mais de 1,85,4, o limite dele vai ser de 109 ponto era 109 antes, agora é 109,8, ou seja, ele ganhou 800 gramas aqui. Só que eu tenho o mesmo problema para ele, porque se ele tem 1,85,3, 0,2, eu não sei, esses milímetros aqui pode quebrar ele também, né, como todos os outros atletas, eles vão ter que como tem uma casa de decimal a mais aqui nessa tabela, então eles vão ter que se preocupar com os milímetros, eu não sei se eles se preocupavam com isso antes. Então, aí fica ruim, porque daí o limite de peso deles aqui é muito que eles vão ter que cair. E esse é um problema dessa tabela, que eles continuam usando de 2,54 centímetros entre uma faixa e outra. O certo era de fazer centímetro em centímetro. Por quê? Porque entre um limite de peso e outro ia ser bem menor. Então, se o cara na desidratação diminuir um pouquinho da estatura normal dele, ele não vai ter que perder 3, 4 quilos. Ele poderia perder 1 quilo ou alguns gramas, entendeu? Seria muito mais fácil para todos os atletas. Além disso, a gente vê quando eles vão ferir a estatura dos atletas, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, eles não sei se não são nutricionistas, não são educadores físicos que fazem isso, porque eles fazem de uma forma totalmente errada. Existe um protocolo para se seguir para fazer a aferição correta. Então, a gente até vê no vídeo do Ciban mesmo, quando eles vão aferir a estatura dele no Olímpia, pô, ele tá com o cabelo um pouco mais alto, os caras só encostam aqui no cabelo dele e não aperta. Então, ele ganhou alguns milímetros ali. A gente vê também o Dino francês mexendo o pé ali, né? Então, assim, tem que ter uma fiscalização maior, um controle melhor. E como eu disse, existe um protocolo para se seguir para aferir a estatura e ser mais honesto para todo mundo. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo explicando como é o protocolo certo de aferir uma estatura, tá? Além disso, isso de ficar ferindo estatura todo show também é meio complicado. A forma mais correta de se fazer, talvez, fosse. Essa Alexa não para de falar aqui. Fosse fazer igual o pessoal do Guinness faz, né? Mas seria muito complicado. Quando eles vão ver a estatura da pessoa mais alta do mundo, eles não chegam lá, mede lá uma vez, né? Afere a estatura uma vez e pronto. Eles fazem 3 vezes ao longo do dia e tiram a média. A média é a sua estatura. Então, por exemplo, você quer lá dizer, pô, eu sou o cara mais alto do mundo. Mas como a gente desidrata, né? A gente tem a compressão dos discos intervertebrais, então a gente acaba diminuindo. Se você, sei lá, tem 3 metros quando você acorda, mas depois você perde muita estatura, se sua média for menor do que um cara que acorda, que é mais baixo do que você quando você acorda, você vai ser menor do que ele, então você não vai conseguir entrar no Guinness. Então a média de estatura sua tem que ser maior do que a média de estatura do cara que está em primeiro colocado lá, tá? Então assim, eles não vão fazer isso no fisiculturismo, não vão ficar pedindo pro cara ir lá no show, ficar de manhã, de tarde, de noite, aferir 3 vezes, depois tirar a média, tá? Mas eu acho que seria melhor para todos os atletas se aferissem, sei lá, uma vez por ano, alguma coisa assim, para ele não ter que ficar toda vez lá vendo se ele vai bater. Além de bater o peso, tem que bater a estatura, né? Que é meio complicado. Bom, além disso, só para finalizar, embora o Ramon, né, respondendo a pergunta inicial do vídeo, embora o Ramon tenha um limite de peso maior aqui, todos os outros atletas vão ter também. Então lembra que o Terence Huffing, ele não conseguiu bater o peso que ele gostaria lá no ano passado no Olímpia, então ele teve uns problemas lá, e ele vai aumentar acho que entre 5 e 7 libras esse ano, dependendo de como o pessoal afere a estatura dele. E a gente lembra-se uma coisa, aumentar 2 quilos no Ramon que tem 1,80 é diferente de você aumentar 2 quilos num cara que é mais baixo, eu não sei qual que é a altura do Terence Huff, mas deve ser, sei lá, por volta de 1,70. Então 2 quilos a mais no Terence Huff, ele consegue encher mais o físico. Então talvez ele possa voltar a ser uma ameaça para o Ramon. O Urs eu não vejo muito como vencer do Ramon, tá? Eu não vejo estruturalmente ele vencendo do Ramon. E o Brian Ansley, que ia para categoria 212, né? Porque ele estava com dificuldade de bater o peso. Já até foi o Olímpia uma vez, né? Na Classic Physique. Mas ele ia para 212, aí ele viu que mudaram esse limite de peso. Ele pensa, acho que ele foi conversar com o treinador dele para dar uma resposta para ver se ele volta a competir na Classic Physique ou não. E ele também é uma ameaça para o Ramon, porque ele tem um físico muito bom. Se ele conseguir entrar um pouco mais cheio, já que ele é mais baixo também do que o Ramon, também pode brigar ali com o Ramon pela segunda colocação. Bom, basicamente é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.